Shalom, meus amados e queridos irmãos, que a paz e a graça do nosso Elohim, do nosso Deus Criador, Soberano, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Yahweh, esteja com cada um de vocês, em nome da sua palavra viva, em nome do nosso Salvador Yahusha, do seu ungido e amado Filho, da sua promessa, aleluia, assim seja. Irmãos, vamos dar sequência neste vídeo com o estudo no livro do apóstolo e discípulo Tiago, nosso irmão, seguidor do Mashiach, seguidor do Evangelho da Graça de Yahweh, né? A qual o mesmo escreve uma carta direcionada às 12 tribos de Israel, dispersas entre as nações, né? Ou seja, ao remanescente de Israel, ao crente verdadeiro, aquele que crê verdadeiramente na palavra do Criador dos céus e da terra e que é fiel à sua reta justiça, ok? Então Tiago, ele nessa carta, ele compartilha, né, muitos ensinos valiosíssimos para que nós, todo remanescente de Israel, permaneça na reta justiça, né, no caminho, na reta justiça de Yahweh, da palavra de Yahweh, no caminho da fé e da salvação das nossas almas, mesmo estando todos nós diante de muitas dificuldades, né? Independente das circunstâncias. A intenção do nosso irmão, e essa sempre é a intenção de um verdadeiro adorador, né? É poder compartilhar o que o Pai tem nos concedido por graça e misericórdia, porque nós não somos dignos, mas Ele, com a sua infinita misericórdia, com o seu amor, Ele nos concede entendimento da sua palavra, Ele nos revela o que está escrito, e hoje tudo está escrito, né? Tudo que a gente precisa saber em relação à sã doutrina, ao caráter de um verdadeiro adorador, de como nos comportarmos neste mundo, está escrito. E o Pai, através do seu Espírito Santo, da sua consciência divina, consciência justa, verdadeira do Pai, que desceu sobre o Filho, que está sobre nós, todo crente que alcançou essa graça, a gente simplesmente compartilha. A gente toca a trombeta, né? A gente fala o que está queimando no nosso coração, que é nada mais, nada menos do que poder potencializarmos o que já está escrito, podermos acender, ou digo melhor, manter a luz, a chama acesa no coração de todos nós, remanescentes de Israel, de todo verdadeiro crente, que independente das circunstâncias, a gente não venha perder a nossa fé, se afastar da palavra, nos distanciar da criação, do Criador. Então esse é o nosso único e principal objetivo, intenção, é glorificar, louvar o nome do Eterno Yahweh, glorificar e louvar a sua palavra, Yahusha, o nosso Mashiach, o nosso Redentor e Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então vamos dar sequência. É interessante que, se você nota, né, nesta carta de Tiago, a qual nós estamos meditando no presente momento, até como eu acabei de afirmar que a intenção do crente, né, do profeta, daquele que professa, que propaga a palavra de Yahweh, do Criador, é essa: fortalecer, edificar e a fé, né, dos irmãos da igreja, da congregação de Israel, e de sempre estar atentos e muito bem esclarecidos, informados sobre
a conduta que agrada o nosso Pai amado, né? Porque a alegria dele é a nossa força. Então, se nós estivermos andando, né? Se nós estivermos desviados da sua palavra, se nós estivermos num caminho torto, andando como a bel prazer, como o mundo quer, a gente não vai ser salvo. Então não adianta a gente abrir a boca e dizer que a gente é crente, dizer que a gente está no caminho e os nossos frutos estarem ao contrário, mostrando o contrário, entende? Não adianta, a gente vai estar se enganando, entendeu? Porque muitos desses irmãos que por algum motivo caíram, né, da fé, deram brecha para o inimigo, muitos não percebem que estão saindo do caminho. Não percebe, entende? Então, por isso que é necessário, irmãos, todos nós, remanescente de Israel, verdadeiros adoradores de Yahweh, por isso que é necessário que todos nós estejamos sempre que possível, né? E até no impossível, a gente está falando da palavra de Yahweh, a gente está pregando, a gente está levando o evangelho da graça. Sabe? Em todos os momentos. Porque se a gente não falar, como é que o nosso irmão vai saber, né, que ele saiu do caminho? Ou até nós mesmos, como a gente vai saber se a gente está ou não está no caminho, se a gente não está meditando na palavra de papai? Tá entendendo? Então por isso que a gente precisa meditar dia e noite, todos os dias. Por isso que a gente precisa estar nos alimentando do evangelho, estar ouvindo, né, a palavra que salva, a palavra que sempre esteve conosco desde o jardim, sempre cuidou da gente, sempre nos guiou, nos orientou, nos ensinou a maneira certa de viver, né? E essa palavra veio em carne e nos mostrou, né, nos deu os exemplos, de fato, vivos, de como devemos agir, né? E ensinou em carne aos nossos irmãos, os nossos antepassados, né? No caso aqui, o irmão Tiago. E então são preciosíssimos os ensinos do irmão, do discípulo de Yahushua. E vamos hoje então meditar no capítulo 2. E aí vocês vão entender o porquê eu fiz questão, assim como sempre faço, de dar essa introdução, tá bom? Examinem por conta própria, interpretem, busquem, né, o entendimento da palavra no seu secreto, ore ao Pai, em espírito e verdade, com muita humildade e sinceridade, para com o Criador, que é Espírito. Então entre no seu quarto, ou então em algum lugar assim que esteja você e o Pai. Peça a Ele sabedoria divina para Ele te revelar todas as coisas, toda a verdade. Peça entendimento da palavra dEle, peça discernimento espiritual, para você sempre estar tomando as atitudes corretas, do agrado do Pai, e que assim a gente vá todos os dias caminhando em retidão, em justiça e em verdade, para a honra, para a glória e louvor daquele único, digno de toda adoração, Yahweh, e a sua palavra, Yahushua. Aleluia. Então, irmãos, abram aí a Bíblia de vocês, no livro de Tiago, capítulo 2. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Salvador Yahushua Hamashia, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Olha só a potência que começa esse capítulo. Caros irmãos, como crentes, eu creio na palavra do Pai, eu morri para este mundo, eu renunciei à minha vida, eu morri, né? Eu me converti dos meus maus caminhos, eu me arrependi dos meus pecados, sou crente. Você é crente? Então aqui, ó,
como crentes em nosso Salvador, nosso glorioso Senhor e Salvador, Yahushua, nosso Mashiach, não façais acepção. Esse aqui é mais crente, esse aqui não é. Não façais acepção de pessoas, tratando-as com coisa que vem antes, conceito. Então você não conhece a pessoa, você não conhece o dia a dia dela, você não sabe o que ela passou na família dela, você não sabe do passado dela, você não sabe o que ela passa todos os dias. Então não faça, não tratai-as com preconceito, no achismo. Ó, a palavra está falando aqui, ó. Ou com parcialidade. Entende? É o famoso, no mundo aí como a gente conhece, a panelinha, né? Eu vou andar com fulano, eu vou andar com Beltrano porque faz mais meu perfil, que combina mais comigo. No reino dos céus não existe isso, não existe parcialidade. Entende? O que predomina no caminho é o amor ao próximo. E o amor ao próximo, o amor, né, o ahavá, é uma palavra muito profunda. É uma palavra muito abrangente, como descreve muito bem o nosso irmão Paulo, Shaul, na carta de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, que ele descreve as características do amor, né? E com toda humildade, eu peço licença para estar estendendo um pouco mais, que é exatamente o que Paulo fala, só que com o meu entendimento também, que é o seguinte, irmãos: amor, de fato, é a gente se colocar no lugar do próximo, é a gente ter empatia. É daí que vem a raiz de ahavá, né? A palavra amor em hebraico, a raiz da palavra amor, o ahavá, é se colocar no lugar do irmão, sabe, do próximo, é sentir a dor dele, é se alegrar com ele, é chorar com ele, é sofrer com ele, sabe? Então isso é amor, irmãos. Então se a gente tem um preconceito, sabe, a gente não está praticando o amor que o Evangelho está nos ensinando, sabe? Agir com parcialidade, sabe? Isso é feio. Quem age dessa forma são as pessoas que estão no mundo. E quando muitas vezes acontece isso em nosso meio, é como a palavra diz na parábola do joio e do trigo, né? O joio se parece muito com o trigo. Ele fala como o trigo, se veste como o trigo, age como o trigo, mas dentro dele, o caráter dele, ou seja, na essência dele, ele não é trigo. Ou seja, ele não nasceu de novo. Ele acha que nasceu, mas ele não nasceu de novo. Se ele não está tendo essa sensibilidade de auto se examinar e ser sincero para com ele mesmo, sabe? Fica difícil. Para essa pessoa chegar na plenitude do Evangelho, na verdade, sabe? E eu digo fica difícil, irmãos, porque se ela não reconhecer isso, e ela permanecer isso, a prática do pecado, da transgressão, porque essas ações a pessoa está transgredindo, está desobedecendo o que está escrito, porque Tiago é apóstolo, discípulo de Yahushua, está no canon original, tradicional, então não sou eu que estou falando. A gente, como eu falei na introdução, a gente só potencializa, a gente só mantém essa chama acesa, essa luz, que é a palavra, que é o Evangelho, que é Yahushua, aleluia. Que a gente diminua e Yahushua cresça, o Evangelho cresça. Então o Evangelho está dizendo aqui, ó, como crentes em nosso glorioso e Senhor e Salvador Yahushua, nosso Mashiach, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito e parcialidade. Então é o que está escrito. Então se a pessoa ela não está obedecendo isso aqui, ela está transgredindo a palavra, ela está desobedecendo o que está escrito. E, consequentemente, ela não está agradando Yahuwah, o nosso Criador,
dos céus e da terra, entende? Então, o coração dela, se ela não se arrepender, se ela não se autoavaliar, se examinar, se desculpar, pedir, né, se perdoar, pedir perdão, enfim, se converter desse caminho que ela desviou e começou a andar aqui, ó. Se ela não reconhecer isso agora e se arrepender, e se converter e voltar para o caminho, o que é que vai acontecer? O coração dela vai petrificar, ela vai se tornar arrogante, uma pessoa orgulhosa, e ela vai secar como a figueira, como quando Yahushua encontra, né, que ele está com fome e ele encontra uma figueira seca. Então essa árvore ela vai secar e ela não vai dar mais frutos. O que é que aconteceu naquela passagem, né? Yahushua ele amaldiçoa a figueira. E quando os discípulos passam novamente por aquela figueira, o que é que acontece? A figueira ela está morta, ela não dá mais frutos. É o que acontece com um crente que não se arrepende, que não reconhece o seu erro, sabe? Que não pede perdão. Então vamos dar sequência aqui no verso 2. Se, por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e, ao mesmo tempo, entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e o honrades, dizendo: eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta, pois, mas disserdes ao pobre: tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado, onde ponho os meus pés. Não fizestes discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Então, ou seja, no tempo de Tiago, né, do apóstolo Tiago, assim como muitos de nós, né, testemunhamos e vivemos esse tempo de nos reunirmos, nos congregarmos nos templos de pedra, né? Enfim. Então, e nós tenho certeza que todo aquele que veio do sistema religioso testemunhou esses exemplos aqui, né? Pessoas que julgam o próximo de acordo com a sua aparência, de acordo com o seu poder aquisitivo, ou seja, com o que está vestido, com do seu modo rebuscado, elitizado, formal de falar, educado para com a visão sistemática, né? Porque o que é educação? Porque a verdadeira educação do pai é aquele ser humilde, sincero, verdadeiro, honesto, de bem. Essa é a educação que agrada o pai. De nada adianta a pessoa ser toda formosa, cheia de etiqueta, vai comer, coloca o lencinho aqui, ou então na mesa, né? Talherzinhos separadinho, tal, come, ó. Limpa, lava a mão antes de comer, escova o dedo, tudo bonitinho. Bota uma roupinha toda tchan, pá, coisa e tal. E o coração tá podre. De nada adianta. Ter tudo isso, se preocupar com tudo isso, e por dentro ser uma pessoa arrogante, uma pessoa grossa, uma pessoa mal educada, uma pessoa soberba, uma pessoa egoísta, vaidosa, hipócrita. Essas pessoas são hipócritas, sepulcros caiados. Por fora mostram, né, toda a sua formosura, mas por dentro estão sujos, podres. Então Tiago está falando aqui, ó, a pessoa que julga o próximo dessa forma,
não está fazendo discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos, olha só, seja uma pessoa que age dessa forma, olha que coisa forte, irmãos. Por acaso não nos tornaste juízes, ou seja, a pessoa tornou-se um juiz que usa critérios perversos. Olha que coisa feia. Então a gente tem que se analisar, meus irmãos, tem que se autoexaminar. Não adianta, irmãos, não adianta. Estou falando para os despertos, para os que receberam os chamados, que ouviram o chamado do Mashiach, que ouviram a convocação do Espírito Santo do Pai, a convocação para o êxodo do fim, né? Diante do que a gente está testemunhando e vendo todos os dias dentro dessas metrópoles, dessa mídia satânica. A gente está vendo que nós estamos vivendo dias duros e segundo o que a gente tem testemunhado e com o que a gente tem examinado e meditado nas Sagradas Escrituras, na palavra do nosso Criador, todas as profecias estão se cumprindo, né? Tudo que Ele tem nos revelado aqui nas Escrituras e a gente tem examinado, né, através de muito estudo, muita leitura, muita dedicação, muita oração, muito jejum. Então muita coisa tem sido testificada e a gente tem compreendido que é chegado o tempo do fim, que a gente está às portas de uma grande tribulação. Então assim, não adianta a pessoa estar se informando sobre esses eventos apocalípticos, ela está preocupada em fugir, né, em sair das grandes metrópoles, ela está preocupada com essas informações sigilosas, importantes nos dias atuais, né? Revelações assim que o Messias ele tem nos concedido nesse tempo do fim. De nada adianta tudo isso, você está a par e ciente de tudo isso e você não está se preocupando com o principal, que é o nosso caráter, a nossa alma. É isso que vai nos salvar, irmãos. Que fique claro, não é a gente saber o tempo, o calendário, a história verdadeira como o Mashiach, com muita misericórdia, tem nos revelado hoje, do verdadeiro povo, da verdadeira terra, né, dos tempos. Tudo isso é necessário e nos foi permitido obter esse conhecimento para que de uma vez por todas nós nos libertássemos da escravidão, da narrativa, da academia do sistema, fundada pelo povo do norte, né? Pelos pagãos, para que fique claro, pelos jesuítas, pela Igreja Católica Apostólica Romana, pela grande Babilônia, prostituta. Então, assim, todas essas informações do fim, essas revelações do que está escrito, né, o Evangelho moderno, como está em Atos 29, que iria alegrar os corações da igreja, tudo isso é para que a gente, de fato, nos liberte de toda essa narrativa midiática, sistemática, que nos aprisiona e que nos mantém cativos dentro desse sistema ilusório, desta matrix que não leva a nada, que é perecível. Então tudo isso é para nos libertar. Nos libertar. Pronto, nos libertamos de toda essa mentira contada pra gente dentro desta matrix, deste sistema ilusório, dessa grande ilusão, dessa grande mentira, fundamentada pelo pai da mentira, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o dragão e suas hostes, anjos caídos, demônios. Pronto, estamos libertos? Ok. Agora a gente está aqui liberto.
Vamos agora trabalhar o quê? O nosso caráter, a nossa alma. Que a gente agora está liberto, então a gente agora podemos nos dedicar verdadeiramente ao evangelho da salvação das nossas almas. A palavra que cura, liberta e salva, que vai aperfeiçoar, que vai nos lapidar, para assim, com muita misericórdia do Pai, se for da vontade dele, se ele permitir, quiser, nós voltemos àquela natureza gloriosa do jardim que a gente perdeu lá atrás. E para que assim a gente possa nos apresentar irrepreensíveis diante do trono do Pai e do Filho, no grande dia do julgamento final. Tá me entendendo? Então o principal é o nosso caráter. Tanto é que os evangelhos aqui, Paulo mesmo fala muito sobre isso. Ele descreve muitas vezes nas cartas de Coríntios, de Efésios, de Gálatas, infinitas passagens. Pedro também, Tiago, como eu estou falando aqui, descreve muito sobre caráter. Até porque a palavra de Gênesis, Apocalipse, tantos os profetas, né, desde os primeiros homens de Á, né, Enoque, Noé, Shem, né, como eu falei agora, aí vem Abraão, Isaac e tal, e todos os profetas maiores, menores, todos eles pregavam a lei do Criador na antiga aliança. E a lei é o quê? A lei era para quê? A lei era justamente para nos ensinar, nos instruir como obter um caráter agradável ao Criador soberano, todo-poderoso. Que esse caráter está relacionado à primeira natureza, ao primeiro amor, como a gente vivia no jardim, com os ensinos da palavra, que a gente perdeu por causa da desobediência. Então, a lei do Criador, toda a palavra de Yahweh, é para que a gente retorne ao primeiro amor, a esse caráter, a gente aperfeiçoe nosso caráter. E tratando-se do tempo de hoje, do tempo do fim, né, nas portas de uma grande tribulação, onde a iniquidade foi multiplicada, como o próprio Mashiach ele fala, né, que o fim dos tempos seria como nos tempos de Noé, onde antes do dilúvio a terra estava inundada por iniquidades. Antes do dilúvio, né, antes de estar inundada pelas águas, ela já estava inundada por abominações, iniquidades, injustiças, tudo contrário ao Criador. Tanto é que o Pai, ele se entristeceu ao ponto de não deixar uma alma vivente viva, a não ser do seu justo da época, Noé, que era um homem com um coração reto, temente ao Criador dos céus e da terra, e que no meio daquela Babilônia toda, né? Quando eu digo a Babilônia, porque a Babilônia veio depois do dilúvio, né? Mas eu me refiro às características de uma Babilônia. Ou seja, diante de toda aquela abominação, Noé se manteve justo, reto, fiel, que é o nosso caso hoje, irmãos. E nós somos ainda mais privilegiados porque nós temos, além do testemunho do próprio Noé, nós temos de todos os outros que foram levantados. Até João e Aruxanã, né, que escreveu o livro de Apocalipse, o último livro do cânon tradicional original. Então, assim, nós temos todos os testemunhos para trabalharmos o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa alma. Então, não há justificativa. Quanto mais justificativa a gente busca dar, mais feio fica pra gente. Quanto mais desculpa a gente dá, mais ridículo, vergonhoso, deprimente fica pra gente. Porque o verdadeiro crente, ele não tem que ter orgulho, velho. Sabe? Cara, errou, pede desculpa. Pede desculpa. Isso é uma virtude gloriosa. Ó, eu já estou dizendo, é uma virtude. Nossa, isso é de tamanha beleza que o crente tem que entender que quem vai herdar essa terra são os humildes de coração.
O nosso Pai Criador, ele se opõe aos orgulhosos, irmãos. Ele se opõe aos soberbos. Ele não suporta gente soberba, orgulhosa, de dura cerviz. Tanto é que saiu lá do Antigo Egito, no Êxodo, saíram o quê? 602 mil pessoas que ele libertou do cativeiro do Antigo Egito. E daquelas 602 pessoas, quem foi que entrou na Terra Prometida? Daquelas 602. Só foi 2 pessoas. Josué e Caleb. As 600 mil que saíram com eles não entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque eram pessoas que murmuravam o tempo todo, que reclamavam o tempo todo. Pessoas orgulhosas, que não reconheciam seus erros, que reclamavam de tudo, qualquer dificuldade reclamava, chorava. Eu tenho nojo de pessoas assim. O nosso Pai, ele vai vomitar essas pessoas. Ele vomita pessoas assim, pessoas mornas, que choram o tempo todo, que reclamam o tempo todo. Em vez de reconhecer que está fazendo errado, que está andando errado, que se desviou. Enfim, irmãos. A nossa salvação está relacionada ao nosso caráter. De nada adianta fugir, fazer nada, se não estiver agindo conforme o caráter de Yahweh. Aleluia. A gente vai continuar a leitura e a meditação aqui no livro de Tiago, no próximo vídeo. Shalom.